Gravando. Então, beleza, gente. Nós paramos aqui nesse proto-exercício aqui, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. O ponto a gente traça, e aí a gente vê a latitude desse ponto A aqui no 40 graus norte, longitude 110 graus oeste. Né? Então, latitude 40 graus norte, longitude 110 graus oeste. Beleza? Ponto B. O B eu fiz de vermelho. Ponto B. 10 graus ao sul e 40 graus ao leste. A gente põe aqui 10 graus sul, 40 graus leste. O ponto C. (60 graus norte e 110 graus leste. (60 graus norte, 110 graus leste. E por último, mas não menos importante, o nosso ponto D. 30 graus. 30 graus sul e 60 graus oeste. Beleza? Coordenadas geográficas podem aparecer, vão aparecer questões de coordenadas geográficas, mas a maior utilização disso para o vestibular não são as coordenadas em si. A maior utilização disso vai ser para fusos horários. Beleza? Professor, Oi. não seria 60 graus norte? Por que não é norte? Não entendi. Qual? O ponto D. O ponto D? Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui a linha do Equador, que está aqui no 0 graus, beleza? Então, a gente tem que pegar a distância desse ponto em relação à linha do Equador para sair a latitude. Então, a linha do Equador está aqui, ó. Então, é essa distância. Então, essa distância em relação à linha do Equador, 30 graus sul. Isso. Beleza? Agora, a gente precisa ver a distância disso aqui em relação ao meridiano de Greenwich. Então, a gente vai ver essa distância aqui em relação ao meridiano de Greenwich, que está aqui, ó, 60 graus a oeste do meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich, ele está aqui, o 0 graus aqui, né? Então, quão longe eu estou do meridiano de Greenwich? 60 graus a oeste, beleza? Entendi. Entendeu agora? Tá. Entendi. Obrigado. Então, a latitude é sempre em relação à linha do Equador. Então, a latitude a gente vai pegar aqui em relação à linha do Equador, quão longe está da linha do Equador. Então, aqui, o ponto A, quão longe eu estou da linha do Equador? Eu estou aqui 40 graus ao norte da linha do Equador. Então, eu peguei essa linha aqui para ver o quão longe eu estou da linha do Equador. A longitude, eu pego a linha aqui na vertical, o gomo da mexerica, e vejo quão longe eu estou aqui do meridiano de Greenwich. Deu para entender agora? Deu, Sim? certinho. Beleza. Porque a gente vai usar esta longitude para fuso horário. Então, principalmente a longitude a gente vai usar muito aqui em fuso horário.
beleza? O que que é o fuso horário, velho? O que que determina que o dia começou? O que que determina o início de um dia? Surgimento do Sol? O Sol. Então, a gente até podia pensar isso, né? Mas será que todo mundo aqui levantou quando o Sol apareceu e é assim que a gente faz? Não, né? O que determina que o nosso dia começou é o despertador. Mas eu vou mostrar aqui só uma curiosidade, gente. O único país do mundo que está nos 4 hemisférios, tá? Olha aqui uma curiosidade. Eu vou voltar a falar desse Kiribati aqui no fuso horário, mas antes aqui nas coordenadas. O único país do mundo que está nos 4 hemisférios. Olha só. Aqui é o antimeridiano, beleza? Então aqui é o antimeridiano, a linha que está lá a 180 graus, né? Então, aqui eu estou no hemisfério norte, eu estou no hemisfério sul, eu estou no hemisfério oeste, eu estou no hemisfério leste, né? O Kiribati é o único país do mundo que está nos 4 hemisférios. Olha que da hora. Parabéns, Kiribati. Kiribati é o país, um dos países menos visitados do mundo, tá, gente? Vamos dar uma força aí para Kiribati. Vamos viajar para Kiribati. Eu quero viajar para Kiribati e já a gente volta a falar de Kiribati. Então vamos lá, gente. O fuso horário. Então, o que determina, né, o nosso. Bora, Kiribati, fazer excursão para Kiribati, velho. Estudo do meio, mano. Então vamos lá, gente. O que é o fuso horário? Quando a gente. Até o século XIX, gente, a gente não se preocupava com horário. Para ser bem claro, assim, a humanidade não se preocupava com horário até o século XIX. A gente basicamente acordava quando o sol nascia e quando o sol se punha ia dormir. No século XIX é a Revolução Industrial, cara. Quem for para economia, história, sociais, vai estudar muito a Revolução Industrial. Né? Por quê? Porque a Revolução Industrial ela vai ser uma mudança considerável, uma mudança gigantesca na sociedade como um todo. Não só o fato de a gente poder produzir pela indústria, mas também o fato de mudanças nas relações. E uma das coisas, uma das grandes mudanças nas relações é que a partir da Revolução Industrial, nós não somos mais donos do nosso tempo. Quem é dono do nosso tempo? Quem é dono dos meios de produção? Né? Quando a gente faz a divisão das classes lá, o dono do meio de produção, né, a propriedade privada do meio de produção e o cara que não é dono do meio de produção, né, burguesia, proletariado, vai ser também a questão de quem é dono do nosso tempo. Então, a fábrica determina a hora que a gente tem que acordar, porque a gente tem que acordar para ir para a fábrica determina a hora que a gente vai dormir. Então, a partir do século XIX, que a hora passou a ser importante. Tanto que é dali, gente, que vem uma das características que a gente usa até hoje nas fábricas e nas escolas e que não são mais necessárias, que é a questão do sinal. Eu não preciso mais de um sinal dizer que começou a aula. Todo mundo tem relógio. Mas a gente ainda usa a ideia do sinal, porque é a ideia da escola marcando a hora que começa a aula. Beleza? Uma das provas que a gente não precisa mais de sinal na escola, velho, é essa aula online que a gente faz. Né? Vocês entram na hora certa, na hora que começa a minha aula aqui, acaba a minha aula, vocês vão entrar na outra sala. Não precisa de um sinal dizendo que a aula acabou ou começou. Mas a gente ainda mantém essa característica que vem lá da Revolução Industrial. Né? O apito da fábrica que determinava que a galera tinha que trabalhar ou não. Quando essas fábricas começaram a funcionar, cada fábrica basicamente tinha a sua hora. Tanto que quando o Reino Unido, na verdade nem o Reino Unido, a região da Inglaterra decidiu determinar um padrão no seu horário, só na Inglaterra tinha 35 horários diferentes, quando eles decidiram unificar. E aí unificam o horário ali e beleza, tá tudo bem, cara, cada um usa o seu horário. Até um momento que a gente precisa fazer relações de um lugar com o outro. Quando começam a fazer relações entre os países, começa a ficar uma bagunça, porque cada lugar tem um horário do jeito que ele quiser. Aí os caras viram e falam, mano, vamos arrumar essa bagunça. E como que a gente vai arrumar essa bagunça? A gente vai arrumar essa bagunça determinando, padronizando o horário do mundo. E a ideia é simples, né? Eu tenho a Terra, que é uma esfera, ou seja, eu tenho 360 graus aqui nessa esfera, e tenho movimento de rotação.
O movimento de rotação, né, aquele movimento que determina esse dia e noite, ele tem 24 horas. Ou seja, se a Terra leva 24 horas para dar uma volta completa, a gente faz uma regra de 3 e vê que a Terra ela gira 15 graus por hora. Então, se a gente pegar qual é a velocidade, né, que a Terra gira, a velocidade da Terra girar é 15 graus por hora. Então, se, né, a Terra gira 15 graus por hora, a gente pode pensar da seguinte forma: se aqui para a gente agora, neste momento, né, se aqui para a gente agora, neste momento, aqui, para nós, né, vamos arredondar, são 10 horas da manhã, e a Terra está girando, então daqui uma hora ela girou 15 graus, aqui não é mais 10 horas, aqui vai ser 11, e assim sucessivamente. Então eu sei que se aqui agora são 10 horas, se eu der um passinho para trás, 15 graus, um passinho para trás na rotação da Terra, eu sei que lá já é 11. 2 passinhos para trás, já é 12. 3 passinhos para trás, já é 14. E assim sucessivamente. Ou seja, como a Terra ela gira no sentido em direção a leste, já que o Sol nasce no leste e se põe no oeste, né? Então a gente, né, tem essa visão do Sol passando por nós. Se a gente tem a visão do Sol, então aqui eu estou fazendo o Sol é a nossa luzinha ali, né? O Sol passando por nós é porque a Terra está girando no outro sentido. Então, se o Sol já passou lá pelo leste, né, lá está adiantado em relação a nós. Beleza? Então, se a gente pegar aqui nessa divisão de 15, 15, 15 graus, o que a gente pode perceber? Né? A cada 15 graus aqui para o leste, eu tenho uma hora a mais. A cada 15 graus para o oeste, eu tenho uma hora a menos. Essa convenção que decidiu a padronização do horário do mundo é a mesma convenção lá que definiu o meridiano de Greenwich como o centro do mundo. Então, foi numa mesma convenção que os caras decidiram, ó, o meridiano de Greenwich vai marcar o nosso eixo Y, né, a nossa divisão do mundo no hemisfério leste-oeste. E é neste meridiano de Greenwich que a gente tem a hora do mundo, a hora padrão do mundo, a hora que a gente vai determinar todas as horas do planeta. Então, esse horário zero aqui é o nosso UTC. Quer ver? Deixa eu pegar. Alguém perguntar alguma coisa aqui? Já chego nos países em cinza. Eita mesmo. Calma que é eita. Eita mesmo, cara. É eita atrás de vixe aqui nessa aula. Olha só. Não quero isso. Quero dar um ESC aqui. Beleza. Gente, vocês estão vendo aqui o meu relógio do computador? Vocês estão vendo aqui o relógio do computador? Opa. Caramba, eu quero ajustar a hora. Aqui, ajustar data e hora. Vamos lá. Configurações. Se a gente vir aqui nas configurações do computador, gente, tem aqui uma parte fuso horário. E aqui no fuso horário, vocês estão lendo, ó, UTC -3 é o horário de Professor, Brasília. Oi. você travou a tela na apresentação, então a gente não tá vendo. Ah, beleza. Agora vocês estão? Sim. Beleza. Então, se a gente vir aqui no fuso horário, ó, UTC -3, hora de Brasília. Então, se a gente olhar aqui, ó, tem cada cidade, das principais cidades, vários horários e todos os horários referenciados ao UTC. Né? O que é esse UTC? Esse UTC é a hora padrão do mundo, né? É o horário universal. Se um alienígena chegar aqui para a gente agora e perguntar que horas são, né, qual é a hora do planeta Terra? A hora do planeta Terra é esse UTC. Então, nós estamos a -3 horas. Nós estamos aqui a -3 horas em relação à hora padrão do mundo.
Então, qual seria a hora do mundo agora? Vamos arredondar, seria 1 da tarde, porque nós estamos aqui no -3. Beleza? Então, olha só quais são os pontos interessantes, né? Então, como que isso aparece em questão? A maior parte das questões, e a maior parte mesmo, gente, é um formato de questão até bastante simples, onde você vai, pura e simplesmente, contar quadradinho. Né? Então, vai ter uma questão lá dizendo, o Sumaré, que está aqui no Brasil, está aqui no São Paulo, no horário -3 do TC, pegou o seu telefone e ligou para o camarada dele, grande André, que mora na Alemanha, que está aqui. Beleza? Então, o Sumaré ligou agora, 10 horas da manhã, que hora que o camarada dele atendeu o telefone lá na Alemanha. Então, a gente pega aqui, vê que o Sumaré está no 3, o cara está ali no 1. Então, se aqui são 10 horas, aqui são 11. Né? Vou até pegar a luzinha aqui. Se aqui são 10, aqui 11. Meio-dia, 1 da tarde, 2 da tarde, o colega do Sumaré atende lá. E se agora o Sumaré quiser ligar para um outro camarada dele, que mora lá na Califórnia? Então, ao mesmo tempo, o Sumaré está fazendo uma videoconferência agora com os camaradas dele. Então, aqui, para o Sumaré, são 10 horas. Para o camarada dele na Alemanha, 11, 12, 13, 14, 2 da tarde. E o camarada na Califórnia, 9, 8, 7, 6, 5 da manhã. Ele vai ficar um pouco bravo comigo se eu ligar para ele agora. Então, é melhor não ligar. Então, vamos evitar ligar agora. Isso é verdade, viu, gente? Eu tenho um camarada, e somos amigos desde o ensino médio, né? Esse camarada que hoje mora na Califórnia e esse que mora na Alemanha. Então, a gente até tem um grupo de zaps, né? Que a gente conversa e tal. É muito louco que, às vezes, uma conversa entre nós três leva uns 2 dias para concluir. Né? Porque essa diferença de fuso horário é tão grande, principalmente entre o cara que está na Califórnia e o cara que está na Alemanha, que é pouco provável que os dois estarão disponíveis ao mesmo tempo, né? Então, madrugada para um, coisas assim do tipo. Então, assim, parte das questões a gente envolve só isso, tá? Outras questões... Oi, lembra falar alguma coisa? Tem uma questão que abordou exatamente isso que você falou, só que o seu amigo na Alemanha, ali no caso, ele tinha que ter acrescentado um horário de verão para Já poder vou responder a chegar. pergunta. Já vou chegar no Sim. horário de verão. Segura aí que o horário de verão ele vem depois, tá? Ok. Então, primeiro vamos pegar essa parte mais simples, que é só que horas são os dois lugares. Toda questão de fuso horário vão ter 2 fusos, tá? Toda questão de fuso horário, elas vão ter aqui, aqui, ó. Toda questão de fuso horário vão ter 2 fusos. Sempre vão ser 2 localidades, sempre vão ser 2 fusos, beleza? Quais são as coisas que é necessário você ficar atento se no enunciado coloca? Primeiro, tem viagem envolvida? Se tem viagem envolvida, você tem que lembrar que você sempre tem que acrescentar as horas, independente de para que lado você está indo. Tá? Então, vamos colocar aqui da seguinte forma. Fuso horário, 2 fusos, ok, 2 fusos, Sumaré. Então, se eu tenho 2 fusos, o que a gente tem que lembrar? Se eu estou pensando indo para leste, eu tenho que lembrar que eu tenho que sempre adicionar 1 hora a cada 15 graus. 1 hora a cada 15 graus. E eu sei que se estou vendo 2 cidades em direção a oeste, eu quero vermelho, eu tenho que lembrar que 1 hora também a cada 15 graus. Só que agora eu tenho que subtrair, eu tenho que adiantar o meu relógio. Se tem viagem envolvida, aí é simples, gente. Se tem viagem envolvida, sempre soma o tempo de viagem. Então, eu vou lá, pego agora um avião para visitar o meu amigo. Então, eu tenho que levar em consideração a diferença dos fusos
e tenho que levar em consideração o tempo de viagem. Então, você vai ver qual é a diferença de fusos, eu posso estar adiantando ou subtraindo, e depois eu coloco o tempo de viagem, sempre somando. Tá certo? Eu vou voltar nisso aqui depois. O horário de verão, como que ele funciona? Qual que é a ideia do horário de verão? O horário de verão, gente, é uma coisa que foi criada pelo Benjamin Franklin, quando nem existia ainda energia elétrica. A ideia dele era economizar velas. E aí depois o horário de verão vai começar a ser aplicado para economizar energia elétrica. A ideia é sempre a mesma. Qual é o objetivo do horário de verão? Economizar energia. Beleza, objetivo, economizar energia. Tá? Como que ele funciona? Por que ele funciona? Então, a gente viu na aula da semana passada que tinha a diferença do período de iluminação da Terra de acordo com que momento da translação nós estamos. Então, a partir do equinócio de primavera até o equinócio de outono, nós temos uma maior iluminação. Eu também tenho saudades do horário de verão, viu? Entre o equinócio de outono até o de primavera, nós temos uma noite mais longa. Então, a gente tem um período mais longo do ano aí que vai do equinócio de primavera até o equinócio de outono. Então, a gente pega uma faixa daquele período ali. Então, aqui no Brasil, começava ali por volta de outubro, terminava em fevereiro. Então, pegava uma parte do ano onde a gente tinha uma maior iluminação. Se a gente tem um dia mais longo, qual é a ideia do horário de verão? Você adianta uma hora no seu relógio, porque dessa forma você vai fazer anoitecer mais tarde. Isso visa economizar a energia dos horários de pico que nós temos no final da tarde. Então, o pessoal chegando em casa, ligando a lâmpada, abrindo a geladeira, tomando banho. Então, só pelo fato da gente adiantar uma hora, o que acontece? Você chega na sua casa, ainda é dia. Então, se você chega na sua casa, ainda é dia, você não vai acender as luzes da sua casa. Se você chega na sua casa e ainda é dia, você não vai tomar um banho quente. Então, isso gera uma economia de energia. Beleza? Por que o horário de verão está caindo em desuso? Se a gente olhar aqui nesse mapa, gente, do horário de verão, todo lugar que está laranja, e aqui a gente até pode atualizar o Brasil, o Brasil também já é inteiro laranja, todo lugar que está laranja é um lugar que já teve horário de verão e não tem mais. Beleza? E por que está caindo em desuso? Porque está se alterando na economia global o horário de pico de consumo de energia. Hoje, como está mais popularizado, por exemplo, o ar-condicionado, a gente não tem mais esse pico no final da tarde. Está mais distribuído ao longo do dia. Então, o que acontece? A economia já não é tão grande. Mas, Sumaré, tem economia? Tem economia. O horário de verão sempre gera uma economiazinha. Se tem economia, por que a gente não mantém o horário de verão? Qual é o argumento? O argumento é necessário uma grande logística para a alteração do horário de verão. Porque é o seguinte, gente, uma coisa não é só o relógio da sua casa que está alterando, a gente está alterando o horário do país. Isso altera horário de produção, horários bancários, isso altera uma série de coisas. E com todas essas alterações, você tem um problema logístico. Então, tem que se colocar na conta, vale a pena a alteração logística perto da economia que nós vamos ter? Você vai ter gente que vai dizer que sim, você vai ter gente que vai dizer que não. Beleza? O horário de verão ele já foi realmente muito econômico. Só que se a gente pegar os dados brasileiros, gente, dos últimos 10 anos, todo ano que passa diminuía a economia. Diminuindo. A gente estava numa queda de economia, sim. Ainda fazia-se uma economia, mas estava uma queda. Só para vocês terem uma ideia, no último ano de horário de verão no Brasil, foram economizados 300 milhões de reais. Beleza? 300 milhões de reais é um número absurdo quando a gente pensa para uma pessoa. Mas para um país, 300 milhões de reais não é tanta grana. 300 milhões de reais é uma economia pequena. Então, vai ter gente que vai argumentar que
não gosta do horário de verão, não precisa do horário de verão. Se tem... Oi. Deixa eu te perguntar. Você falou do horário de verão nas empresas, nos bancos. As pessoas não trabalham a mesma quantidade de horas diárias, independente do horário de verão ou não? Sim. Então, por que faz tanta diferença? Faz diferença porque você tem que pensar em todas as relações financeiras e econômicas que isso possa estar envolvida. Imagina que uma empresa aqui no Brasil, ela tem a sede em outro país, aí você tem as relações comerciais entre essas empresas. O fato de você mudar em 1 hora, você está mudando para o horário das reuniões desses caras, você está mudando os horários das transferências bancárias desses caras. Para a gente, para uma pessoa, isso não faz diferença. Você tem que pensar em toda a rede econômica global, né? Isso faz alterações logísticas, podem fazer alterações logísticas sérias, né? Então, assim, então posso entendeu? argumentar que a globalização meio que desvalorizou o horário de verão. Porque você tem a mudança logística é muito grande. Pensa em bolsa de valores, né? Pensa que você tem um horário de abertura. O horário de abertura e de fechamento das bolsas de valores é padronizado no mundo, para que todos os caras, né, todos os investidores saibam, né? Ó, então tá fechando aqui, eu vou tirar daqui para jogar naquele país, vou tirando, vou jogando naquele país. Quando você coloca o horário de verão, nesse lugarzinho do planeta, você altera toda a dinâmica dessa economia. Então, assim, vai ter reclamações, né? Vai ter problemas econômicos. A gente pode colocar mais uma na conta da globalização, né? Mais uma. Beleza? Entendi. Agora tem outra pergunta. Pergunte. Quando, por exemplo, o Brasil está com escassez de chuva, isso diminui a quantidade de água nos rios e tudo mais, hidrelétrica, etc. Não compensaria colocar o horário de verão? Então, tem que sempre pensar na logística envolvida, né? Você tem que sempre pensar que você tem toda uma logística que tem que ser pensada e organizada. Não dá para a gente fazer, por exemplo, vamos fazer horário de verão agora, né? Você sempre tem que ter um planejamento, você tem que dar esse tempo para a galera. Então, lembra que o ano que não teve mais horário de verão, no ano anterior, já tinham pensado em tirar o horário de verão. Só que estava muito em cima, falar, não, esse ano vai ter. Então, teve o horário de verão, ainda era do governo Temer, né? Então, o Temer já tinha anunciado que ia tirar o horário de verão, só que estava muito em cima, falou, não, esse ano vai ter. Teve horário de verão, veio o Bolsonaro e aí retiraram o horário de verão, mas já vinha de um ano anterior essa discussão. Na verdade, já se discutia a retirada do horário de verão há alguns anos no Brasil, né? Vários países, a gente pode ver lá pelo mapa que não é coisa só do Brasil, né? Você tem outros países que já tiveram e não tem mais, né? Isso, vários países. Perceba aqui, ó, toda a região do leste europeu, Ásia, já ninguém mais tem. O horário de verão está concentrado basicamente na Europa, na América do Norte e alguns pontozinhos saindo daí, né? Tirando isso. Entendi, professor. Muito obrigada. Nada. Uma outra coisa que você pode pensar na de verão também, sobre questões de economia. Quanto mais longe do Equador você está, mais economia você vai fazer, tá? Então, pensa que o Brasil, ele está cortado pela linha do Equador, né? Então, a economia que a gente faz aqui... Gente, eu não estou passando pano, não, tá? Eu só estou mostrando os argumentos prós e contras do horário de verão. Não é passar pano de jeito nenhum. Porque, como eu disse, eu pessoalmente gosto do horário de verão, né? Mas, o Brasil está muito próximo da linha do Equador. A economia que a gente tem no Brasil, que tinha no Brasil, comparado, por exemplo, com o continente europeu, é absurda. O continente europeu economiza muito mais energia do que a gente, pela distância da linha do Equador, porque faz mais sentido essa diferença de fuso horário. Inclusive, em alguns locais da Europa e da América do Norte, além de horário de verão, os caras têm um horário de inverno. E o que seria o horário de inverno? O contrário, atrasar 1 hora no relógio. Então, você pega alguns lugares da Europa e da América do Norte, os caras eles vão ter 3 horários diferentes ao longo do ano. Um de inverno, o normal e um de verão. Doideira, né? Muita doideira. Muito doida. Muito doido. Obrigada. Eu acompanho futebol americano, né? Um dos meus vícios assim é acompanhar o futebol americano.
E aí, assim, quando tinha horário de verão no Brasil, era uma doideira, né? Porque começava a temporada, no início da temporada, os caras estavam lá no horário de verão deles. Aí, pro meio da temporada, acabava o horário de verão deles. Aí, no final da temporada, estava no nosso horário de verão. Então, ao longo da temporada, ia mudando o horário que ia começando o jogo aqui no Brasil. Assim. Então, ele começava o horário, depois começava uma hora mais tarde, depois uma hora mais tarde ainda. Né? Isso funciona com... Eu reparei nisso também. Lembro que teve uma época que o Super Bowl lá começava, tipo, meia-noite, quase 1 hora da manhã aqui, né? Mas para eles não era isso. Para eles não era, né? Porque você tem, além do fuso horário, você tem que colocar nessa conta o horário de verão. Né? E aí, como que entra esse horário de verão na conta? Aí aqui você tem que pensar o seguinte, se as duas cidades têm horário de verão, sem problemas. Não tem problema. Tá tudo ok. Agora, se uma cidade não tem e a outra cidade para onde você está indo tem, você tem que adicionar 1 hora. Opa, não é igual, é mais 1 hora. E aí, se na cidade que você tá tem horário de verão e a cidade para onde você está indo não tem horário de verão, você tira 1 hora. Então, aí alguém tinha falado aí de uma questão que envolvia um telefonema meu para o meu amigo, lá na Alemanha. Tá? Se lá está com horário de verão, além da diferença de fuso, então, no caso do meu amigo na Alemanha, né, para leste, se ele estiver com horário de verão, além disso, eu tenho que somar 1 hora. Agora, se eu estou com horário de verão aqui e ele não está lá, eu pego a diferença de fuso para leste, então a gente aumenta. Só que se ele não tem horário de verão, eu tiro 1 hora. Deu para entender? Como que o horário de verão entra na brincadeira? Se o ponto de partida nosso, seja de viagem ou de um telefonema, tem horário de verão e o outro local não tem, a gente atrasa 1 hora na conta final. Se o local que eu estou saindo, ponto de partida, não tem horário de verão e o ponto de chegada tem, eu coloco 1 hora. Deu para entender isso? Sim? E aí a coisa mais zoada do planeta, que eu coloquei até aqui, gente, atenção redobrada, quintuplicada, se tiver a linha internacional de mudança de data. Se a gente voltar aqui, gente, olha só, como indo para leste, eu estou aumentando 1 hora, 1 hora, 1 hora, e como indo para oeste, eu estou reduzindo 1 hora, 1 hora, 1 hora, eu vou até usar outro mapa para ficar mais claro o que eu quero falar, gente. Opa, aqui. O que a gente pode dizer? A gente pode dizer que aqui é menos 12 horas. Porque eu saí do zero, aí menos 1, menos 2, menos 3, menos 12. E aqui é mais 12. Vocês conseguem perceber isso? Porque a gente está adicionando 1 hora sempre que a gente está indo para o oeste e está reduzindo 1 hora, né? Aumentando, adiantando o relógio e atrasando o relógio de acordo para que lado você está indo. Então, aqui, desse lado aqui, a gente está no menos 12. E aqui, desse lado aqui, a gente está no mais 12. Vocês conseguem perceber isso? Sim. Então, olha que louco, velho. Se de um lado tá no mais 12, do outro lado tá no menos 12, o que acontece se eu cruzo daqui para cá? Eu saio do menos 12 e caio no mais 12. Gente, vai cair a reunião, vamos fazer aquele esqueminha de voltar aqui nesses últimos minutinhos, só para não parar no meio dessa explicação aqui. A minha ideia era terminar com o exercício, mas a gente ficou batendo uns papozinhos aqui e eu atrasei, tá? Então, vai fechar a reunião, voltem no mesmo link, por favor. Tá caindo, você vai cair com a